Graça e paz, irmãos. Que bênção. É uma honra nós estarmos aqui nesta tarde, né? Diretamente aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Sou pastor Akiama, da Igreja Batista Ebenezer, participando aí junto com o pastor Romo, da Igreja Church, e hoje à tarde também com o nosso amigo Heber Mesquita, pastor da Igreja Batista lá em Salvador, na Bahia. Então, vai ser uma tarde proveitosa, tem sido uma experiência gratificante essa conferência. E eu quero, neste momento agora, ler um texto da Palavra de Deus, para que a gente tenha aí, logo depois, uma palavra pelo nosso amigo Heber. A Palavra de Deus, um dos salmos mais, talvez, mais conhecidos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, pois é Ele que refrigera a minha alma, é Ele que guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está pronto para ser pastor. A questão é que nesse tempo nós queremos ter as suas ovelhas. E eu espero que você tenha essa vontade, esse desejo. É uma experiência gratificante. Podemos estar vivendo esse tempo. E durante esse período, é um período onde o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós acreditamos nisso, nós sabemos disso. Eu quero, já de imediato, também a gente já está aí esperando que o nosso pastor Heber, ele vai explicar de qual igreja ele é, quantos membros tem a igreja dele. Meu amigo Heber, que prazer, cara, poder estar junto com você, com o pastor Romo, nessa conferência. E eu tenho certeza de que Deus vai usar a sua vida para ministrar aos corações de todos os que estarão participando e ouvindo, estarão atentos a essa conferência. Meu amigo, se apresenta aí. Eu já falei teu nome, eu falei que você está em Salvador, na Bahia, mas fala o nome da tua igreja e que Deus abençoe sua vida e nos abençoe agora com a ministração da palavra. Que bom, um prazer, Akiama, estar com você nesse encontro aí também idealizado pelo pastor Romo Pérez, por uma equipe e tantos colaboradores que estão unidos aí nessa missão muito especial. A igreja, num tempo assim de tecnologias tão necessárias. É verdade. Então, é bom te ver, é bom saber que você está aí nessa jornada também. Eu tenho acompanhado você, que coisa maravilhosa, você decolou assim de uma maneira muito especial, embarcou e aproveitou esse tempo e está tirando bom proveito dessa tecnologia. Que Deus te abençoe. Como Amém. você já falou, amém. Sou pastor aqui em Salvador, na Bahia. A igreja fica no centro histórico de Salvador, no bairro do Barbalho. E nós somos uma igreja que está vivendo assim muitos aprendizados, como tantas outras, nesse tempo de isolamento. Nossa igreja fechou as portas para cultos presenciais a partir do dia 16 de março. E de lá para cá temos nos reinventado com lives, com cultos online, com tantas ações, com mobilização na comunidade, fabricação de máscaras, com distribuição de cestas básicas, campanhas que fizemos. E, durante esse período também, nós aproveitamos para fazer uma reforma que já estava planejado para o templo, então vamos trocar o telhado, uma reforma uma troca de iluminação, forro, uma reforma acústica. E um outro ganho que nós tivemos vamos abrir um espaço que era uma galeria que não estava sendo utilizada, então vamos utilizar a galeria, ativar uma galeria, dá para mais de 200 lugares, então vai ser uma grande bênção. Temos trabalhado assim durante esse período, Deus tem nos dado grandes lições, temos ouvido também grandes homens de Deus e percebido que Deus está fazendo coisas grandes no mundo inteiro. Deus está falando com todas as pessoas no mundo inteiro, especialmente falando com a sua igreja. E a nossa igreja Batista Sinai é uma igreja de 65 anos, e esta igreja foi plantada aqui com muita fé e muita garra,
e eu estou pastoreando ela desde 2017. Especialmente no dia 22 de outubro, a gente completa 3 anos de ministério aqui. Nós queremos falar hoje, então, sobre esse tema, que é o tema O Pastor Real em um Mundo Virtual. Esse tema é tão importante para mim, dividir com você que é líder, porque por várias vezes no ministério, eu sou pastor há 25 anos, formado aí junto com o Romo Peterson, com a Akiama dos Anjos, fomos para lugares diferentes, mas fomos formados na mesma escola. E ao longo do exercício do meu ministério, quando eu estava na cidade de Dias d'Ávila, faz algum tempo, eu saí de férias com uma inquietação muito grande, fazendo tudo direitinho na igreja, trabalhando de maneira muito especial, cuidando das ovelhas, mas eu estava inquieto comigo mesmo no ministério. Eu não estava assim me avaliando bem. Então foi aí que surgiu uma pergunta que faz todo sentido para mim e ela norteou minha vida no ministério. A pergunta foi onde encontrar na Escritura uma avaliação do pastoreio. Onde encontrar na Escritura uma avaliação. Eu fiquei pensando assim, quem é que pode avaliar o ministério? Quem é que pode avaliar o meu ministério? Não as ovelhas. Vou pedir a Romo para colocar essa pergunta aí. Essa pergunta é fundamental. Queria que você parasse um pouco e pensasse sobre sua liderança, sobre o que você está fazendo. Então, quem avalia o que você faz? Nós, como pastores, encontramos essa avaliação nas Escrituras. Então, no meu período de férias, eu saí e fui me debruçar sobre essa realidade. E aí, Deus mudou consideravelmente minha visão do ministério. O que eu vou compartilhar com você é o que eu chamo de perspectiva do ministério pastoral. Ou seja, todo e qualquer ministério, não importa o tamanho da igreja, não importa o que esteja acontecendo, não importa o tamanho do seu ministério, ele precisa atender a uma exigência que o próprio Deus faz. Não é? E aí foi quando eu fiz uma constatação, essa que está aí, muitos líderes, eles ocuparam uma posição estratégica, e mesmo ocupando esses lugares, essas posições estratégicas, eles não entregaram aquilo que eles foram chamados para fazer, eles não fizeram aquilo que eles foram chamados para fazer. E aí tem uma questão importante, você pode perguntar para você mesmo, você entrega o que você foi chamado para fazer? Qualquer um de nós ficaríamos completamente irritados com qualquer pessoa que nos entregasse aquilo que nós solicitamos e ela não nos dá o que foi pedido. Você vai numa padaria, você vai num posto, você vai em tantos lugares, em busca de um serviço, você contrata um profissional para sua casa e ele faz um serviço, mas não entrega aquilo que foi chamado para fazer. Então é importante você pensar, você está entregando aquilo que você foi chamado para fazer? Aí, olha que coisa interessante, essa constatação me levou a olhar na Bíblia e perceber que Atalaias, aquele que tinha a responsabilidade de mostrar o caminho, a Bíblia mostra Atalaias cegos e mudos. Então, ele não tem serventia. Sacerdotes que eram corruptos, sacerdotes que se corromperam, profetas que profetizaram engano do próprio coração, profetas que profetizaram mentiras, profetas que fizeram o povo errar, que afastaram o povo de Deus, reis e governantes que promoveram a idolatria, que construíram altares a deuses pagãos, pastores que apacentam a si mesmos, não apacentam o rebanho, e até discípulos que você encontra a experiência de terem negado e de terem traído Jesus. Então, essa realidade na Bíblia me fez perceber que uma coisa é você ocupar uma posição, não é? A outra é você realizar aquilo para o que você foi chamado para fazer. Aí, Mateus 9:36 é muito interessante porque você olha para esse texto e ele é um testemunho de Jesus. E vendo as multidões,
teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Aqui não é que elas não tiveram pastor. Aqui não é que estava faltando pastor, é que os pastores eles não cumpriram com aquilo para o qual foram chamados. Você entrega aquilo para o qual você foi chamado? Você entende isso? Então, é claro que o texto que eu fui capturado foi esse texto de Ezequiel. É um texto muito forte, né? Ele tem um grande desafio para nós, e ele diz isso: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 37 é um texto para você ler com muito cuidado, para você ler com muita atenção, para você entender qual é o seu papel. Se nesse texto você é Ezequiel, se nesse texto você é uma ovelha que está sendo maltratada por outros líderes, ou se nesse texto você é um pastor que Deus quer tirar do lugar, porque não faz sentido ele estar ali para cuidar do rebanho, porque ele não está fazendo. Primeira pergunta que esse texto diz é: não devem os pastores apacentar as ovelhas? E aí, quando eu li esse texto, eu pensei o seguinte: eu não posso apacentar a mim mesmo. Eu tenho que apacentar as ovelhas e o rebanho do Senhor. Então, isso fica muito claro. Então, observe qual é o problema, que está no verso 3 a 5, aí de Ezequiel. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, o pastor está vamos dizer, se utilizando da ovelha, está apacentando a si mesmo, mas não está apacentando a ovelha. Mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É assim que diz as Escrituras. Assim se espalham por não haver pastor. Olha, existe pastor, mas não existe o efetivo pastoreio. Então, elas se espalham por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. É interessante isso, porque o trabalho pastoral mal feito faz as ovelhas se tornar pasto, faz as ovelhas se espalharem. Só que as ovelhas não são minhas, as ovelhas não são suas, as ovelhas são do Senhor. Ora, o que Deus vai fazer, então, diante dessa realidade? Podemos pensar três coisas aqui do que Deus vai fazer. Acompanhe comigo. Primeiro, que Deus vai fazer assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Então, ele está dizendo a primeira coisa: eu vou livrar, eu vou requerer minhas ovelhas, eu vou tomar de volta, eu vou tirar da mão deles, porque na mão deles está servindo de pasto para eles se alimentarem. Você entende como é o Senhor dizer: eu estou contra? Ora, nós no ministério precisamos que o Senhor esteja a nosso favor. Você é chamado por Deus para cuidar do que Deus te chamou para fazer. Então, leve a sério e preste muita atenção nisso. O que fazer? Dois. O que Deus vai fazer? Dois. Eu mesmo. Aqui, meu irmão, é algo tão interessante. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então, perceba uma coisa: o que eu não faço, Deus vai fazer. O que eu devo fazer é o que Deus quer fazer. Então, esse texto é muito interessante para a gente perguntar assim: Deus, o que é que o Senhor quer fazer? Nesse momento de muitas mudanças no mundo, essa é a pergunta mais importante. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça aqui? O
que o Senhor quer fazer com essas pessoas? O Senhor me trouxe para cá para cuidar deles. Então, como que eu devo cuidar dessas pessoas? Como que eu devo pastorear? Entendendo o que Deus faria por essas pessoas, que você tem aí o trilho do seu trabalho. Aqui Deus está contra, e ele disse, eu mesmo vou fazer isso. Você entende que quando você faz um trabalho bem feito, é Deus que está fazendo isso? Quando você cuida bem do rebanho que é de Deus, é Ele quem está cuidando, porque é o que Ele quer que seja feito. Aqui nesse ponto, eu penso bem como alguém que pega os seus filhos e entrega a uma babá. Os filhos não são da babá, mas os pais vão tentar escolher as melhores babás, as melhores pessoas que possam dar conta ou tomar conta dos seus filhos. E é por isso que hoje nós temos muitos, num mundo tão globalizado e virtual, nós temos muitos flagrantes de pessoas que maltrataram crianças e até idosos, não é? Porque não cuidaram como seus, porque estavam querendo cuidar de si mesmo, não é? Porque estavam querendo resolver seu problema, não suportaram a impaciência de uma criança, não suportaram, vamos dizer, as dificuldades de uma velhice. Então, pessoas que agem assim são pessoas que estão querendo resolver seu problema. Aqui o Senhor está dizendo, eu mesmo vou fazer. E aí, a terceira coisa que a gente pode pensar, que Deus vai fazer é uma outra coisa que eu acho também muito especial. Portanto, salvarei as minhas ovelhas e não servirão mais de presa. E julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar, o meu servo Davi. Observe que pastores aqui em Ezequiel está relacionado aos líderes de Israel, que não foram uma referência para o seu próprio povo em muitos momentos. Muito pelo contrário, fez o povo se afastar, fez o povo ficar longe de Deus. Então Davi está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte, eu estou contra eles, eu vou tirar, vou arrancá-las da mão desses líderes, e eu mesmo vou apacentar. Mas ele diz, eu suscitarei para eles um líder. O método de Deus são as pessoas. O método de Deus são as pessoas. Então ele diz, eu vou suscitar um líder, o meu servo Davi. Isso é tão interessante, porque você é suscitado por Deus, você é levantado por Deus. Você foi escolhido por Deus para apacentar o povo de Deus. Isso é sem igual. Então, você tem uma responsabilidade. Então, eu posso dizer o seguinte, o mais importante não é ser você quem é. O mais importante não é ter o título de pastor. Mais importante do que os pastores são as ovelhas de Deus. Deus, então, chama pastores para cuidar das ovelhas de Deus. Jeremias 3,15 diz isso, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E o Salmo 77, se eu não me engano, verso 38, diz que Davi os apacentou com a perícia de suas mãos e com a integridade do seu coração. Isso é fundamental. Então, ele escolheu Davi, e aí o texto diz, e ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Aqui eu acho maravilhoso isso. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Aqui, é claro, o Senhor vai fazer um destaque para a vida e para a liderança de Davi, dizendo que ele é como um príncipe, porque no modelo do Antigo Testamento, no modelo patriarcal do Antigo Testamento, os líderes, eles eram como que intermediários, como sacerdotes entre Deus e os homens. Deus vai colocar justamente Davi nessa posição. Uma posição de honra diante de Deus, representando o povo e cuidando do povo de Deus, e numa posição de honra diante do povo. Um líder que foi separado e foi entregue e foi dado por Deus. Isso é algo extraordinário. Você que está hoje no ministério,
não pode estar dependendo do sustento pastoral, do sustento ministerial, de uma casa, de uma estrutura financeira, de uma estrutura que dê suporte, como sendo a única coisa, ou a referência, ou a base para você estar no ministério. Não, para muito além de tudo isso, para muito além de toda a estrutura que está, vamos dizer, mantendo o ministério, aí é uma outra questão, é um outro tema a ser debatido. É importante focar numa coisa que é fundamental, é cuidar do povo de Deus. Essa é uma prioridade. Então, se existe um ministério, se existe um líder, e existem pessoas e ovelhas que estão sob sua responsabilidade, Deus quer que um trabalho maravilhoso, um trabalho grandioso seja feito com estas pessoas. E aí, nós, então, conseguimos olhar para o texto bíblico e estabelecer aí o que nós chamamos de 5 perspectivas que todo líder precisa realizar, precisa executar. Então, acompanhe comigo. Vamos pensar sobre a primeira dessas perspectivas, que eu chamei aqui de fortalecer. Escrevi um texto sobre isso, dizendo e chamando isso de perspectiva do discipulado. Perspectiva 1, fortalecer, está bem diante daquilo que Deus disse que faria. Então, se você olhar para o que Deus disse que faria, você encontra aí o trilho para o trabalho que precisa ser realizado por você, que é um líder e que cuida de pessoas. Seja qual for o seu perfil, orientado por pessoas, orientado por tarefas, né? Aí tem a ver com a análise comportamental. Cada um tem um perfil. Deus chama pastores de diferentes perfis, não é? E capacita todos por meio do seu espírito. Mas essa primeira perspectiva é a perspectiva que eu chamei de perspectiva do discipulado, fortalecer. O que significa isso? Olha o que Deus disse: a fraca não fortaleceste. Qual é a avaliação que Deus faz? Que a ovelha fraca precisa ser fortalecida. Aonde? Em casa? Sozinha? Não, o pastor tem essa responsabilidade. O pastoreio tem a responsabilidade de fortalecer a ovelha fraca. Precisamos olhar no nosso rebanho e compreender que as ovelhas, elas se fortalecem em Deus quando pastores trabalham para o fortalecimento das ovelhas. Então, não basta pensar que nós temos uma agenda de trabalho. É preciso estar envolvido com essa responsabilidade. As ovelhas precisam de fortalecimento. Ora, o que fortalece o corpo? É alimento. O que fortalece um corpo físico? É alimento. Então, o que fortalece espiritualmente a ovelha? É a palavra de Deus. Então, nesse ponto aqui, os pastores precisam ser homens que levam a sério as Escrituras, homens fundamentados na Bíblia, homens que são cheios de sabedoria, homens que estão aprendendo, homens que gastam tempo se dedicando ao preparo, ao estudo e ao ensinamento das Escrituras. Certa vez, Jesus ensinou que aquele que se desviar e ensinar um destes pequenos ensinamentos, ele será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui diz respeito a toda a parte de ensino do seu ministério, querido colega, querida colega, todos vocês que lidam com essa área ministerial, cuidando de pessoas, aqui nós temos o chamado a uma base sólida nas Escrituras. Então, homens cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, líderes santos, cheios do Espírito Santo de Deus. Gosto muito do livro do M. Bound, Poder através da Oração. E ele diz assim: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Homens são o método de Deus. E nesse mesmo contexto, ele diz
que a glória e a eficiência do ministério depende daqueles que o proclamam. Ou seja, é preciso que nós tenhamos púlpitos muito firmes, muito sólidos. Não dá para você ser um grande líder fortalecendo sua comunidade se de maneira relaxada você pega o texto de maneira muito superficial e prega na sua igreja, ou então você prega a sua ideia e coloca na sua ideia uma base bíblica. Nós precisamos fortalecer o rebanho com a Bíblia, com que você precisa se afadigar no estudo das Escrituras, talvez fazer um curso de línguas, gastar mais tempo com as línguas originais, entendendo um pouco mais o contexto. Um dia desse eu estava lendo o Salmo 119, que é dividido pelas letras do alfabeto hebraico, e eu fui capturado pela letra Dalet. Meu irmão, quando eu fui estudar a letra Dalet, quando eu fui fazer uma investigação mais profunda, nossa, que mistério profundo que Deus me revelou por meio de sua palavra. Um estudo que merece você se dedicar e se afadigar, e gastar tempo, e você de fato possa fortalecer a sua comunidade e o seu rebanho. Ora, ovelhas fracas, elas precisam ser fortalecidas. Foi justamente isso que Deus disse: vocês não fortaleceram a ovelha fraca. Então ele disse: eu mesmo vou fazer. Então, a primeira responsabilidade que você tem como líder é essa aí, que é o pastoreio ter a responsabilidade de fortalecer a ovelha fraca. A segunda coisa que nós temos é essa aí, curar a ovelha doente. A doente não curaste. O pastoreio, sim, tem essa responsabilidade de curar a ovelha doente. Nós temos vivido assim num tempo, eu esse período fiz vários cursos e pude aproveitar as facilidades e as disponibilidades de tantas ferramentas, mas como eu tive contato com pessoas que estão adoecidas na sua mente, adoecidas no corpo, pessoas que são crentes, pessoas que estão vivendo depressão, pessoas que estão vivendo problemas diversos, pessoas que estão nas igrejas, pessoas que creem em Jesus, pessoas que estão precisando verdadeiramente de uma restauração na sua alma, nas suas emoções, pessoas que precisam ser curadas física e emocionalmente, pessoas que precisam ser curadas espiritualmente. Ora, de quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é uma responsabilidade do pastor. Você não pode apenas olhar o seu rebanho e entender ou diagnosticar qual é o estado de suas ovelhas e deixar lá. Não, todos nós temos a responsabilidade de identificar as diversas situações de enfermidade no rebanho e nós precisamos tomar providências, precisamos remediar, precisamos tratar e cuidar dessas ovelhas. Aí na sua igreja, é preciso um olhar atento, é preciso um aconselhamento pastoral sólido, é preciso um programa de visitação, é preciso uma estratégia onde você possa, de fato, diagnosticar o que é que a sua ovelha tem como crente, por que ela não avança, por que a vida está amarrada, por que ela não consegue ser um referencial de Deus nessa geração, é porque tem pecado secreto, é porque tem alguma coisa do seu passado, é porque tem uma intriga com o irmão, é porque saiu de uma outra igreja com conflito. Ora, não basta você pregar o evangelho, é preciso agora cuidar dessas pessoas, é um trabalho terapêutico. Aqui, então, eu chamo essa segunda perspectiva de perspectiva terapêutica, que significa cuidar, curar a ovelha doente. É responsabilidade minha e sua. A terceira responsabilidade que está diante de nós, quando nós olhamos para o que o Senhor nos ensinou, é a quebrada não ligaste. Parece que há uma relação muito próxima. Aliás, há uma relação próxima entre todas elas. Mas o Senhor, ele ensinou assim:
a doente não curaste, e a quebrada não ligaste. Aqui nós estamos falando de uma perspectiva que é emergencial. Ora, a emergência é aquela situação que não dá para esperar. Olha, aqui na igreja, quantas situações são emergenciais. Agora, o pastor Akiyama mencionou aí em Cuiabá, que alguns membros eles começam a serem contaminados, né? Eles estão experimentando um contágio. Nós aqui já tivemos alguns membros que faleceram de contágio. E ontem eu estive no sepultamento aqui na cidade. É um momento quando ninguém da igreja vai, mas o pastor está lá, entende? O pastor está presente nesse momento. Mas esta realidade, ela diz respeito a outras situações. São situações de urgência que acontecem na vida do rebanho que você não pode deixar para depois. São situações que só você, como instrumento de Deus, pode dar uma resposta. Pode chegar ali. Quantas vezes o casal está num pé de guerra, a casa está pegando fogo, e aí você que é líder fica sabendo. Ora, se você ficou sabendo, não pode deixar para depois. Você já imaginou? Quando você quebra o braço, deixa para depois? Não, tem que ser emergência. Então, essa perspectiva é a perspectiva emergencial, tem que ir ao encontro. E o Senhor quis mostrar que no rebanho, que é o rebanho de Deus, muitas situações elas vão aparecer em que as ovelhas ficam quebradas. Quer ver uma coisa? Nós temos, às vezes, muitas fraturas que acontecem entre os irmãos. Um conflito, uma confusão que aconteceu. Ora, se você deixa isso para depois, meu irmão, isso vira um gigante, um monstro que depois você não dá conta de resolver. Mas quando você conhece, quando você sabe, quando você tem informação, quando você vai ao encontro, o nosso trabalho é responsabilidade, sim, socorrer a ovelha quebrada. É muito interessante porque o socorro, você já experimentou isso várias vezes. Imagina que você está se afogando e a pessoa vai lá, o salva-vidas vai lá te salvar. Mas ele chega perto de você e você está se afogando, e antes de te salvar, ele diz assim, mas você não sabia que isso aqui é perigoso, que a corrente aqui é muito forte? Você não viu a bandeira indicando que aqui é um local que é perigoso, que aqui tem tubarão? Entende? A perspectiva emergencial e essa do socorro, ela exige a presença. Não exige o sermão. O sermão é depois. Depois que salvou, depois que tirou do incêndio, depois que livrou da morte. Agora, vamos entender o que aconteceu. Entende? Ora, essa perspectiva ela é fundamental. Você pode viver isso através dos líderes que você tem aí, junto com você, estando presente. Então, o socorro é a presença. E é interessante, porque quem está numa situação de socorro precisa da presença de alguém. Mas quem não está numa situação de socorro pode ser aquele que vai socorrer alguém. Faz sentido isso para você? O Senhor, ele disse, eu mesmo vou fazer isso. A quarta perspectiva, ele disse, a ovelha desgarrada não tornastes a trazer. Então, o pastoreio tem a responsabilidade de reconciliar a ovelha desgarrada. Eu penso que em muitos lugares está virando assim, vamos dizer, muito comum as pessoas apenas dar o alimento ao rebanho. E não importa se ele está doente, não importa se precisa ser socorrido, ou não importa se precisa ser reconciliado, né? Em muitos lugares, essa perspectiva da reconciliação, ela já não existe, entende? Porque aqui há um ministério tão importante quanto fortalecer a ovelha fraca. É você trabalhar com aquela que se afastou. Ou seja, aquela ovelha que não quis ser ovelha, que não se submeteu,
não acabou o seu trabalho ali. Você entende isso? Elas são ovelhas de Deus. Você não pode dizer, você não é minha ovelha. Você não é minha ovelha porque você não está me ouvindo. Entende? Se ela se desviou. É uma questão um tanto complexa, sim, eu concordo com você. Mas você acha que dizer simplesmente, ó, ele não quer me ouvir, não é? Não é minha ovelha. Há um caminho aqui que a gente precisa ter, vamos dizer, um trabalho efetivo de oração, de aproximação, de quebrantamento e de dar, vamos dizer, uma chance para que essa pessoa possa estar reintegrada. Isso aqui é um desafio, recuperar ovelhas que estão feridas, ovelhas que estão desgarradas, recuperar ovelhas que estão distantes do aprisco, ovelhas que estão quase a caminho, vamos dizer, da apostasia por causa das decepções. Ora, isso é um ministério, cuidar de pessoas que escolheram ou que se perderam em sua caminhada. Isso é responsabilidade minha e sua. Deus disse: eu farei. Eu vou tirar as ovelhas das mãos desses pastores e eu mesmo vou fazer isso. É o que o Senhor diz que fará e é o que ele vem fazendo ao longo da história. Por fim, nos resta pensar sobre essa última perspectiva que parece ter uma relação próxima com a ovelha desgarrada. Então, observe, há uma distinção aqui. Uma é a ovelha desgarrada e a outra é a ovelha perdida. A ovelha desgarrada é a que se extraviou. E a ovelha perdida é aquela que, eu posso dizer, ela nem sabe que tem um aprisco que precisa, que pode cuidar dela tão bem. Eu chamo isso de perspectiva missionária. É buscar os perdidos e lembrar para eles que há um pastor. Aliás, há o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que há um pasto verdejante, que há um lugar de salvação, que há um lugar, que há um aprisco, que há uma comunidade, que há um pastor que é designado por Deus para cuidar desse rebanho. Então, eu vou buscar essa ovelha que está perdida no mundo, que está perdida, às vezes, dentro de casa. Uma ovelha perdida, ela precisa ser encontrada. Se a primeira perspectiva aqui, que parece com essa, parece ser uma ovelha perdida dentro de casa, aqui seria uma ovelha perdida fora de casa, no mundo de Deus, na casa de Deus, que é esse universo e esse mundo tão grande. Então, quando nós pensamos do ponto de vista destas 5 perspectivas, elas foram uma denúncia e foram um ponto de avaliação do ministério no passado. Não pense você que nos nossos dias essa não é uma realidade que nos toca. Acredito que todo pastor, seja qual for o tamanho do seu ministério, precisa ter paz numa coisa, precisa compreender que o que ele faz fortalece mais e mais a vida das pessoas. Que sua busca por pregar a genuína palavra, que a sua vida de oração, que o seu zelo pelas coisas do reino, que a maneira como expõe, como ensina as escrituras, isso está fortalecendo o rebanho. E é claro, quanto mais forte for a ovelha, menos doente será. Quanto mais forte, menos socorrida ela vai precisar ser. Quanto mais forte, menos desviada ela vai estar. Muito pelo contrário, vai permanecer fiel. Quanto mais forte, mais condições ela tem de buscar outras pessoas nesse mundo de Deus. Então, não há que pensar que isso não tem uma relação com o seu dia a dia hoje. Então, eu quero te desafiar, você que está participando desse encontro, tão promovido assim, de uma maneira especial, por essa equipe aí, junto com o pastor Romulo Peterson, que você seja alguém que entrega isso que o Senhor convidou você para entregar. Observe o sentimento de Jesus. Ele teve, vamos dizer, compaixão das ovelhas, porque andavam desgarradas e errantes.
como ovelhas que não têm pastor. Então é preciso dizer que o pastor real é aquele que fortalece a ovelha fraca, que cura a ovelha doente, que socorre a ovelha quebrada, que reconcilia a ovelha que está desgarrada e que busca a ovelha perdida. Você pode pensar no seu rebanho e no trabalho que você faz como aquele que torna as ovelhas mais fortes. Então, ovelhas fortes nesse rebanho, ovelhas saudáveis, ovelhas relevantes, não é? Ovelhas fiéis e ovelhas frutíferas. Esse é um alvo extraordinário, é um alvo de Deus. Deus disse: eu vou fazer isso. Como ele disse que ia fazer isso, eu vou fazer através de pessoas. Então, eu queria que você pensasse sobre João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Jesus não disse eu sou o ótimo pastor. Ele não disse eu sou o super pastor. Ele disse eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na realidade, queridos irmãos, o grande desafio é que a sua vida melhore a vida das ovelhas que você pastoreia. Melhore espiritualmente. Melhore de uma maneira muito especial, de uma maneira muito significativa. Eu queria terminar essa palavra lembrando que, quando eu fui pastorear uma igreja, um líder renomado aqui na cidade, hoje saudoso, já falecido, ele disse para mim assim: cuidado com fulano. Ele pastoreava a igreja na cidade, uma igreja próxima, e ele me deu esse recado. Era um recado de amigo. Como quem diz assim: essa igreja que você vai assumir, meu irmão, é uma igreja difícil, mas tenha cuidado com essa pessoa. Sabe como foi que Deus falou aqui ao meu coração, ao meu ouvido? Deus disse assim: cuide dele, cuide dele. E eu cheguei na igreja e comecei a cuidar das pessoas. E eu comecei a cuidar. E eu entendia isso, que Deus é aquele que ele faria isso, ele faz isso. Ele chamou pessoas para fazer o que ele quer fazer. Então eu gastei meu tempo nisso. Uma noite, minha filha teve um sonho. Minha filha teve um sonho que os anjos do céu desciam e pegavam aquele homem e levavam para o céu. Ele estava doente, de fato, e naquela semana ele faleceu. Ele morreu. E eu estive no sepultamento dele. E quando eu estava no sepultamento, o Senhor foi falando ao meu coração assim: você lembra quem ele era? Você lembra quem ele era quando você chegou aqui? De fato, não foi quem eu sou, mas aquilo que Deus quis realizar na vida dele. Deus me chamou para, naquele tempo, realizar o que ele quer realizar na vida daquela pessoa. Então, se nosso ministério tem salário bom, tem uma casa boa, tem planos, tem uma estrutura boa, mas no final nós não cuidamos do que Deus nos chamou para fazer, nós não entregamos o que Deus nos chamou para dar, para oferecer, não faz sentido. Nós só ganhamos sustento. Ora, sustento a gente pode ganhar em outro lugar, não perdendo tempo, fazendo de conta que estamos cuidando das coisas que pertencem a Deus. Nosso amigo Akiyama, pastor Akiyama, ele começou esta live, esse nosso encontro, falando sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É bem interessante isso, porque ali é Davi falando a respeito de Deus. Então, Davi diz: Deus é o meu pastor, nada me faltará. Mas se você ler o livro do profeta Isaías, capítulo 44, Deus diz: Ciro é meu pastor. Deus diz: Ciro é meu pastor. É Deus dizendo. Davi, Salmo 23, Deus é o meu pastor, nada me faltará. Agora, em Isaías, Deus diz: Ciro é o meu pastor, ele fará tudo o que me apraz.
Ou seja, Deus chama Ciro de seu pastor, não é porque Ciro pastoreia Deus, mas é porque Ciro cuida daquilo que é de Deus. Ciro toma conta das coisas de Deus, entende? Então, o que você tem agora é gente que pertence a Deus. Isso está em Atos, capítulo 20, verso 28. Você deve cuidar de você, mas também deve cuidar do rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu como bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Então, aquilo que Deus tem de mais caro, ele colocou na mão de quem? Na sua mão. Você colocaria aquilo que você tem de mais caro na mão de alguém? Ele colocou na sua mão. Então, eu gosto dessa frase que está aí, que é uma frase do livro do Neil Eastman, Despertando para um Grande Ministério. Somos autoridades servindo por um tempo ao bel prazer de Deus, com projetos e pessoas que não nos pertencem. Salário é uma consequência. A provisão é uma consequência. Nosso foco é melhorar a vida das pessoas, fortalecendo, curando, socorrendo, reconciliando e buscando. Para mim, essa é uma equação pessoal de vida. Eu existo no ministério e eu existo para isso. Eu me lembrei de uma coisa, permita um pouquinho mais eu falar sobre isso, porque eu sou muito encantado com a morte de Moisés, porque ele tinha 120 anos e ele ainda estava muito forte. Joelhos, visão, estava tudo muito firme. Moisés continuaria pastoreando por mais tempo. Eu escrevi na minha Bíblia assim, de que foi que Moisés morreu? Responda essa pergunta, de que foi que Moisés morreu? Moisés morreu de Covid, sem chance. Uma epidemia, né? Não. Uma cobra que pegou Moisés, nada a ver. Foi o diabo que matou Moisés, nenhuma chance. Moisés morreu de quê? Morreu de susto? Tomou um susto? Moisés morreu de velhice? Não é simples. Moisés morreu de fim. Isso mesmo, Moisés morreu de fim. Deus pegou a agenda de Moisés e disse: Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. Teve lá aquele episódio de Moisés estar exaltado quando tocou a rocha, né? Moisés morreu de fim. Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Ele olhou a terra e Deus fez o sepultamento dele. Isso, é claro, tem uma grande diferença para Josué, que viveu numa terra que ele mesmo escolheu, não foi a melhor. Se você ler o livro de Josué, não foi a melhor terra que Josué escolheu. Ele escolheu uma terra que era difícil para ele lavrar e cuidar. Ele passou parte da sua velhice nessa terra. Mas Moisés morreu de fim. O que significa isso? Acabou a agenda, acabou a vida. É uma mensagem da seguinte forma: quando acabar a minha missão, minha vida não precisa fazer mais outra coisa. Eu quero viver todos os minutos da minha existência fazendo ou cumprindo a missão que Deus me convidou para fazer. Acabou a missão, minha vida pode acabar. Eu quero a missão de Deus até o último minuto da minha vida. Ok, que Deus nos abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu trabalho. Parabéns você, pastor, pastora, parabéns você, missionário, missionária, líder de grupo, de pequeno grupo, onde quer que você esteja acompanhando essa mensagem agora, parabéns pelo seu trabalho. Deus chamou você para cuidar do que é dele. E enquanto isso, deixe que Deus cuida de você. Que Deus nos abençoe. Uau! Que palavra, meu amigo. Que palavra. É uma palavra abençoadora, uma palavra esclarecedora, né? Líder, o tema da sua mensagem, pastor real para esse mundo, para esse tempo virtual. 5 perspectivas: discipulado, terapêutica, emergencial, a de reconciliação, a missionária. Pastor Heber, você falou algo muito interessante, é que só para você poder... Não estamos
estamos fazendo o que não fomos chamados para fazer. E isso tem Sim, levado muitos pastores, né, talvez a ficar em crise no seu ministério. E aí você sim, colocou as perspectivas. Mas algo que você falou que eu achei muito interessante, que eu só gostaria que o pastor Romo nos deu essa liberdade, dessa interação. O senhor falou assim, eu estudei bastante nesse período. Estudei sim, bastante. E eu lembro que você citou Davi, e a palavra de Deus diz que Davi, ele serviu no seu tempo. sim. E eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade para esse tempo, esse momento. Eu queria que você falasse então um pouquinho mais assim, se você pudesse só dar uma... o que estudar? Esse pastor real nesse mundo virtual, o que estudar? Você falou aí de não deixar a palavra, não deixar a oração, mas dentro desse contexto, desse mundo virtual, o que você orientaria para que os pastores, os líderes, a liderança, ficasse atento a essa questão para não perder o seu propósito sobre o estudo? O que você estudou? O que você indicaria para que o nosso pessoal pudesse aí também ter dentro da sua experiência? Muito bem. Essa pergunta é muito interessante. Parabéns aí pela pergunta. A gente tem vários fatores que são distratores. Você tem muita coisa que pode distrair a sua atenção, entende? E a gente não pode mais perder tempo com coisas que não vão fortalecer ainda mais a sua visão e instrumentalizá-lo para você realizar bem o seu trabalho. Acho que nós estamos vivendo um momento, no meu caso, por exemplo, quando eu me coloquei diante das câmeras para fazer a transmissão, para comunicar com a igreja, eu percebi que eu precisava me preparar ainda mais para essa questão dessa conexão e dessa comunicação com as pessoas, sem jamais desprezar os conteúdos. Então, nesse ambiente, nós conseguimos ter acesso a diversas plataformas. Eu, por exemplo, me dediquei mais a estudar análise comportamental, que é uma ferramenta que me ajuda a entender o perfil das pessoas, o que elas estão passando, como eu posso ajudá-las, como interagir com elas. Acredito que a gente precisa, nesse momento, nos colocar com mais afinco e se especializando dentro daquele trilho que nós já estamos fazendo. Por exemplo, se é a Escritura, se é a Bíblia, tem muita gente que continua há 20 anos tão só com o curso de bacharel em teologia. E você tem agora ovelhas que são doutores, entende? Então é importante que você que tem isso como sua missão e sua responsabilidade, aproveite esse tempo para se capacitar mais, para melhorar o seu currículo, não é? Para investir mais na sua formação acadêmica, fazer uma descoberta tão especial. Muita gente no seminário não se ateve ao estudo das línguas, não é? Das línguas originais. Cada um se inclinou mais para uma disciplina, para grego no Novo Testamento ou para hebraico no Antigo Testamento. Mas eu vou falar, faz diferença muito grande quando um obreiro ele consegue utilizar essas ferramentas e ele consegue fazer uma leitura com esse recurso com mais profundidade das escrituras e a gente percebe que muita coisa que a gente pregou não era verdadeiro, porque a gente olhou o texto de maneira superficial, entende? Então, é muito importante que você olhe qual é o seu perfil, não é? Como é que você está no ministério, faça uma avaliação de você, da sua, vamos dizer, do seu currículo, o que você pode melhorar, o que você pode investir tempo e se preparar ainda mais para realizar aquilo que Deus chamou você para fazer. Né? Se a gente pensar nesse momento como ganhar dinheiro e outras coisas mais, vai desviar a sua atenção do que é principal e primordial, que é cuidar das pessoas. Mas agora nós temos um ambiente que é um ambiente de transformação digital.
As pessoas podem ter acesso agora a diversos cursos. Eu fiz curso de mentoria. Isso me ajudou muito como lidar com situações de conflitos. Eu fiz cursos aqui de treinamento de líderes. Como lidar, a gente lida com tanta gente na igreja, como lidar com esses líderes. Então, isso foi muito, muito favorável. Para você ter ideia, eu participei de uma conferência sem sair de casa no Vale do Silício. Passou, e assim, a internet vai selecionando aquilo que você faz preferência. Então, surgiu a inscrição, eu fiz gratuito, eu visitei os estandes, eu visitei os expositores, e cada exposição que eu ia visitar, eu ganhava pontos. No final dessa exposição, todos os créditos que eu tinha, deu para fazer 2 cursos online gratuitos. Legal. Entende? Então, eu pude fazer, nesse período, análise comportamental, eu pude fazer outras áreas de trabalho com grupos ou com equipes. Eu fiz um treinamento de remote teams, que é equipes remotas, pessoas que trabalham em casa. Eu quero aproveitar essas ferramentas para entrar com um desafio que Deus colocou no meu coração, que é a gente montar uma plataforma de estudos online com conteúdo de qualidade, porque é o que eu tenho visto. Leve em consideração, pastor Akiyama, quanto conteúdo a gente já deu na escola bíblica ao longo de anos. Não tem nada gravado, aulas maravilhosas, não tem nada registrado, os alunos não têm nada quantificado. Então, você pega um curso, às vezes, qualquer, nas plataformas, e você vai o passo a passo, você vê o progresso, os conteúdos, as aulas que ficaram ali, e aquele conteúdo, no final, dá um certificado. Ora, em 2021, eu estou trabalhando aqui para entrar numa plataforma EADBox, que é uma plataforma que vai me permitir instalar os cursos, as disciplinas e os módulos, para que todo um membro da igreja ele tenha acesso ao módulo, ele está cadastrado, ele participa, a gente consegue ver o progresso dele. Então, tudo depende de alimentar essa plataforma. Conteúdo nós temos, mas um conteúdo que se perdeu no passado, porque nós não usamos as tecnologias. Se não aprendermos a lição agora, a gente vai ficar nesse mesmo caminho. Então, eu quero aproveitar esse tempo e a gente está trabalhando para formar, então, uma plataforma que tenha uma substância, conteúdo de qualidade, que os membros tenham acesso, que eles possam assistir mais de uma vez, que eles possam se fortalecer naquilo, tirar suas dúvidas ali mesmo no chat. Então, isso vai ser algo que vai me ajudar no pilar de número 1, fortalecer. Fortalecer, fortalecer. Então, é um leque assim muito variado. Eu diria que você deve olhar qual é a sua área aí e deve investir para você se tornar um especialista naquilo que você já faz bem. É verdade. O meu amigo, nosso amigo Pastor Romo já está na área aí. Aqui, você acha que eu ia perder esse encontro aqui com o pastor Heber Akiyama? O pastor Heber foi um dos responsáveis por me jogar nesse negócio de live. Eu estava tranquilamente na minha vida aqui, começou essa pandemia, e o Heber entra em contato e fala: Romo, vamos fazer uma live segunda-feira sobre alegria, e vamos fazer aí várias lives. Aí eu falei para ele, a minha primeira resposta foi: Heber, vamos fazer uma só, vou comprometer com você só com uma. E ele falou: tudo bem, ele é um líder sábio, né? Ele sabe como conquistar a gente. E aí começou, fiz uma live com ele, a gente ficou aí, acho quase 2 meses, né, Heber? Se encontrando na segunda-feira. Tem gente me perguntando: e aquela live com o pastor Heber? Eu falei: a gente vai voltar. Quem sabe a gente põe na plataforma, né, Heber, que você quer de conteúdo aí, vai ser uma oportunidade. Então, Heber é uma pessoa, um líder, é uma pessoa que motiva, uma pessoa que tem um humor muito refinado,
E a Kiama também, a Kiama, sensacional. A Kiama, se o Weber foi o que me introduziu nessa questão de live, a Kiama tem sido a minha inspiração. Cada live a Kiama inventando uma nova técnica, uma live com filhos de pastores, 3, 4. Falei, meu Deus, o homem está arrebentando aí nas lives. Muito bom estar com vocês, gente. Ô, Romo, eu achei muito interessante a sua iniciativa, da sua igreja, seus parceiros, nessa questão desse momento agora, da igreja tecnológica, a igreja digital. O Weber falou sobre estudar. Eu aproveitei esse tempo. O Weber falou muito aí das línguas, né? Hebraico, grego. Eu gosto, mas eu gosto muito da área pastoral. Então eu fiz curso na área pastoral. Eu estou fazendo uma mentoria de pastor discipulando pastor. Eu estou fazendo um curso de ministério pastoral nesse tempo agora. As lives, elas ajudaram muito, porque foi conversas pastorais, né? Nesse tempo agora, foram trocas de experiência. Então, eu quero dizer para você que é muito bom estar servindo a Deus nesse tempo. Sim. E igrejas, pastores com ideias, como você, Romo, de trazer essa semana de conferência tecnológica. Eu acho que o alimento, a palavra de Deus, ela permanece para sempre, como diz a própria Bíblia. Mas as ferramentas, como o Weber citou, a gente tem que estudar. Então eu quero agradecer pela oportunidade de ter estado participando desse momento e fazer parte da história da sua vida aí, dessa primeira conferência tecnológica aí da Igreja iChurch, e principalmente junto com meu amigo Weber Mesquita, pessoa formidável, um homem que tem uma sabedoria incrível. Se o teu lado é a alegria, Romo, de transmitir aquele lado alegre, de você fazer a gente ver as coisas um pouco mais de maneira com outro olhar, não com muita tristeza, o Weber tem uma sabedoria incrível, uma voz mansa na hora de falar, e isso alimenta os nossos corações, a nossa alma. Obrigado, galera. Obrigado mesmo, Romo. Obrigado, Weber. Valeu. Obrigado aqui pelas palavras tão generosas aí. Realmente, Weber é a sabedoria em pessoa. Tá aí com a gente. Bom demais. Obrigado por vocês separarem esse tempo. Eu sei que a agenda de todos vocês são bem ocupados. Vocês separaram, vocês acreditaram nesse processo. E a nossa ideia é justamente crescer juntos. Eu tenho falado, eu acredito que o reino de Deus é feito de amigos. Jesus chamou discípulos, mas no final falou, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. E é muito bom estar construindo isso, experimentando isso junto com amigos. Essa pandemia levou alguns amigos, deixou nosso coração triste, mas juntou outros amigos, né? Nós estávamos um pouco desconectados, cada um na sua realidade, trabalhando, lutando, e ela nos uniu, e eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade que ela teve. Muito bom ter vocês aqui. E, Weber, uma pergunta para você. Você acha que hoje, né, você falou sobre a essência do ministério, do pastor, do líder, não só o pastor da igreja, mas aquele que tem o dom do pastoreio, que cuida de pessoas. Hoje, a tecnologia seria o cajado e a vara do pastor para cuidar de pessoas, para curar, para socorrer, para reintegrar essa ovelha? Com certeza, com toda certeza. A gente não pode jamais demonizar essa estrutura que não está só a serviço do bem, ela também está a serviço do mal. A gente não pode demonizar jamais. É uma ferramenta incrível. Nós temos a capacidade e a oportunidade de tocar as pessoas no mundo inteiro com esse conteúdo. Essa conversa que nós tivemos aqui poderia ser uma conversa num debate, numa sala fechada ou num templo restrito a um número pequeno de pessoas. Nós, quando colocamos esse conteúdo no YouTube, ele tem um acesso ilimitado, por um período também ilimitado, em que as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Me causou, assim, grande espanto ver que algumas lives de música, elas bateram a casa dos 6 milhões. Nós não temos notícias de um pregador
que tenha falado para 6 milhões de pessoas ao mesmo tempo, assim, como a gente tem visto hoje, a não ser pela televisão, de maneira que esse recurso está agora à sua disposição, Peterson, à minha disposição, à disposição de Akiama dos Anjos. Então, acho que você está de parabéns, por isso que você idealizou, porque você traz uma discussão e coloca ela aí no cenário para muita gente ouvir e refletir. Então, esse é o cajado, assim, de Deus. O que a gente precisa ter cuidado para não tornar as nossas ovelhas extremamente ou estritamente virtuais. Entende? Acho que tudo tem a sua dosagem. A gente precisa usar essa ferramenta com muita sabedoria. Minha filha diz assim, a mesma tecnologia que aproxima os distantes, ela distancia os próximos. É verdade. Né? Mas é uma bênção de Deus. E só um detalhezinho, nos últimos 300 anos antes do Pentecostes, Deus usou a tecnologia da época, porque melhorou as estradas, a navegação e tantas coisas, para quando chegar o dia de Pentecostes, tinha tanta gente em Jerusalém por causa dos avanços tecnológicos que vinham acontecendo nos anos anteriores. Então, Deus usou aquela tecnologia para reunir gente naquele lugar e eles todos ouviram falar da grandeza de Deus na sua própria língua. Ali, o grande milagre foi o milagre da comunicação também. Muito legal. Inclusive, Heber, o cajado e a vara são uma evolução tecnológica. Antes, o cajado era lá uma árvore. O pastor ou aquele que construiu o cajado, ele teve que aperfeiçoar o cajado e hoje a gente tem. Mas não, o cajado não substitui os braços do pastor, que há momentos que você não vai poder usar o cajado, você vai usar o braço, você vai estar perto. Então, é uma ferramenta que a gente tem à disposição. Muito obrigado você que está nos assistindo, está nos acompanhando. Multiplique esse encontro, que cheguem a outros pastores, mande para o seu pastor, mande para o seu pastor auxiliar, pastor jovem, seu líder do seu grupo, porque esses princípios eles são muito legais. Eles nos norteiam e nos ajudam, um mapa para que você não saia e que você faça o que Deus quer que você faça com as ovelhas que é dele. Isso é sensacional. E tira também um peso de você em relação, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não vou fazer o que não está relacionado ao meu ministério, ao meu chamado. E também saber que as ovelhas são do Senhor tira de nós um peso e, ao mesmo tempo, gera em nós uma responsabilidade. Eu vou cuidar de algo que Deus amou e eu preciso amar também. Mesmo que esse retorno não seja da mesma forma. Eu amo a ovelha porque o Senhor a amou, não porque ela me ama. Mas se o Senhor amou, eu preciso amar. Aproveite, gente, dá um clique aí, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, divulgue esse vídeo para outras pessoas, outros líderes que precisam ouvir essa palavra, que é uma palavra de muita sabedoria, muito pedagógica, muito interessante para quem está no ministério. Em muitos momentos a gente está no ministério, a gente fica perdido, a gente precisa de uma direção de Deus, e eu acredito que Deus colocou isso no coração do pastor Heber, de uma forma muito didática, né? Da gente aprender, da gente memorizar e da gente praticar como pastores. Muito bem. Akiama, eu queria pedir você, muito obrigado, Akiama, por ser o nosso hosting hoje, viu? Muito bom. Eu queria, de alguma forma, envolver o Akiama, que está junto com a gente aí nesse tempo de pandemia, de tecnologia. Queria que você orasse, abençoasse, terminasse este encontro aqui de amigos, de pastores, de gente que ama o Senhor e que ama as ovelhas e quer fazer o melhor possível até o fim da agenda. Amém, amém. Deus, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por esse tempo. As pessoas que estão ouvindo, que estarão assistindo depois, ó Deus, continue fazendo com que o teu servo, o pastor Romo, a cada dia também o seu ministério seja cada vez mais frutífero, porque abençoado ele já é. Esteja cada vez mais frutífero em nome de Jesus. Deus, obrigado por ouvir o Heber, por estar nos passando palavras, uma palavra tão abençoadora dentro dessas perspectivas
baseado em Ezequiel. Muito obrigado. Ó Deus, esse é um tempo de nós estarmos juntos, é um tempo de estarmos aprendendo, é um tempo de maturidade, e eu quero somente dizer ao Senhor obrigado, porque a gente está podendo aprender nesse tempo. Obrigado, Espírito Santo, por você nos capacitar a cada dia.